Olá, eu sou o Bruno, professor de Física, e na aula de hoje nós estudaremos alguns exercícios sobre sistemas ópticos e ondas. Bom, então a gente começa com a questão da UF, que diz assim: algumas escolas estão exigindo avaliação oftalmológica como item de matrícula, objetivando evitar problemas com o aprendizado, tendo em vista que, em muitos casos, o mau aproveitamento escolar do aluno decorre das dificuldades visuais. A miopia é um defeito visual que pode ser causado por uma deformação do globo ocular ou uma excessiva divergência do cristalino, e pode ser corrigida utilizando-se uma lente divergente. Assinale o esquema que melhor representa a formação da imagem I de um objeto distante em um olho míope. Então a gente tem que saber um pouquinho sobre os problemas de visão e lembrar que a miopia ocorre quando a imagem se forma antes da retina. A hipermetropia ocorre quando a imagem se forma após a retina. Lembrando que o olho saudável, sem problema nenhum, a imagem vai se formar sobre a retina. Se a imagem não se forma sobre a retina, a imagem fica fora de foco. E aí tem esses dois problemas, miopia ou hipermetropia. A miopia, a imagem se forma antes da retina. Então, observando as alternativas, é a letra A, porque a imagem está se formando antes da retina. A próxima questão diz assim: um oftalmologista, antes de examinar um paciente, explica-lhe dois defeitos da visão usando os esquemas da figura 1 e, em seguida, mostra-lhe as lentes representadas na figura 2, cuja função corrige os defeitos. Então, você tem aí duas figuras. Na figura 1, você tem dois problemas que podem ocorrer no olho humano. Observa aí que o defeito A, a imagem está se formando antes da retina. Mesma coisa a questão anterior. Então, a gente já pode dizer que isso aí é uma miopia. E o defeito do olho B está se formando após a retina. Então, é hipermetropia. Na questão A, ele quer saber o nome de cada defeito e qual lente corrige cada um. Bom, acabei de falar, pela figura, a gente vê que o problema A é a miopia. E quem corrige miopia é a lente divergente, então é a lente 2. Como a gente sabe que é a lente 2? Porque ela é de extremidade espessa, enquanto a lente 1 é de extremidade pontuda. Então isso é um macetezinho. Ok? Então, o problema A é miopia e é corrigido pela lente 2, que é uma lente divergente. E o problema B pode ser presbiopia ou hipermetropia. Não tem como determinar, porque nesses dois casos a imagem se forma atrás da retina. Aí vai ser corrigido por uma lente convergente, que é a lente número 1. Na letra B, diz assim: após o exame, o médico constata que o olho do paciente apresenta defeito A, sendo sua máxima distância de visão distinta igual a 50 centímetros. Calcule quantas dioptrias deve ter a lente receitada pelo médico para corrigir tal defeito. Então, quando ele diz que a máxima distância de visão é de 50 centímetros, ele quer dizer que o foco da lente tem que ter 50 centímetros. Ok? Então, para saber a divergência da lente, que é isso aí que ele quer saber quantas dioptrias, na realidade ele tem que determinar a divergência. Então você tem que pegar essa distância focal, passar para metro, então 50 centímetros é igual a 0,5 metros, e calcular a divergência, que é dada por C, é igual a 1 sobre o foco, onde o foco tem que estar em metros. Então vai ficar 1 sobre 0,5. Por que o sinal negativo? Porque o defeito A, lembra aí da questão letra A, o problema A é miopia. Então a lente é divergente. Então se a lente é divergente, o foco é negativo. Não pode esquecer disso. Então vai ficar 1 sobre 0,5 dá menos 2D. A próxima questão diz assim: certo professor de física deseja ensinar a identificar 3 tipos de defeitos visuais apenas observando a imagem formada através dos óculos de seus alunos, que estão na fase da adolescência. Ao observar um objeto através do primeiro par de óculos,
a imagem aparece diminuída. O mesmo objeto observado pelo segundo par de óculos parece aumentado e apenas o terceiro par de óculos distorce as linhas quando girado. Então você tem aí a figura, ok, representando aí os três pares de óculos. Através da análise das figuras produzidas por esses óculos, podemos concluir que seus donos possuem respectivamente. Então, ó, o primeiro, a lente forneceu uma imagem menor, então essa lente é divergente. Então, se a lente é divergente, o problema é miopia. O segundo, a imagem fornecida foi maior, então funcionou como uma lente de aumento. Então, se a imagem é aumentada, isso significa que é uma lente convergente. Então, se a lente é convergente, o problema é hipermetropia. Então, o outro só vai poder ser astigmatismo por eliminação até, né? Você pode dizer. Então, só pode ser letra E, que diz que é miopia, o primeiro, hipermetropia o segundo, e o terceiro é astigmatismo. A próxima questão da UERJ, fala assim: uma pessoa míope não enxerga nitidamente objetos colocados a distâncias maiores que 40 centímetros de seus olhos. O valor absoluto da convergência de suas lentes corretoras em dioptrias é igual a... Então, essa distância aí, que é o máximo que ele consegue enxergar bem, significa que é a distância focal da lente. Então, a gente tem que passar para centímetro. Então, 40 centímetros a gente vai passar para metro. Então, vai ficar 0,4 metros. E vai calcular a convergência ou vergência, que é a mesma coisa, que é 1 sobre f. Então, vai ficar 1 sobre 0,4, que é igual a 2,5. Resposta é a letra B. A próxima questão diz assim: no olho humano, a distância da córnea à retina é, em média, de 25 milímetros. Para que a focalização da vista passe do infinito para um ponto a 250 milímetros do olho, um observador, a distância focal do sistema córneo cristalino deve apresentar o seguinte comportamento. Bom, então aqui a gente tem que separar em dois momentos. O primeiro momento, quando o objeto está no infinito, né? Ele diz aí que a distância córnea-retina é 25 milímetros. Então, é a distância entre a córnea e a retina, a imagem se forma sobre a retina. Então, o pelinho vai ser sempre 25 milímetros. No primeiro caso, o objeto está no infinito. Então, se o objeto está no infinito, o P é igual a infinito, né? E aplicando lá na equação de Gauss de 1 sobre F com 1 sobre P mais 1 sobre P', se o P é igual a infinito, o foco é igual a P'. Então, com isso, a gente descobre que com o objeto no infinito, o foco é 25 milímetros, já que P' é 25 milímetros. Na segunda ocasião, o objeto sai do infinito e passa a estar a uma distância de 250 milímetros. Então, quer dizer, nessa nova situação, o P é igual a 250 milímetros. Então, a gente vai aplicar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 250, que o P é 250, mais 1 sobre 25, porque o P' continua 25, né? O olho não aumenta nem diminui. Então, o P' é sempre 25 milímetros. Então, tirando o MMC, vai ficar assim, ó, 250 é igual a F mais 10F. Então, quer dizer que 11F é igual a 250. Então, o valor de F é 22,7. Então, quando o objeto está no infinito, F é igual a 25. Quando o objeto está a 250 milímetros, F é igual a 22,7. Então, ele diminui. Diminui quanto? Diminui 2,3. Alternativa B. E com isso, nós terminamos essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, ou por telefone, ou pelo site www.centroapoio.com, que nós estamos aqui para te dar todo apoio.